Olá galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia, e nós vamos refletir sobre o tema da estética. Eu convido vocês a lermos juntos um trecho bem bacana do nosso livro didático que diz o seguinte: o que é algo belo? Belo, feio, agradável. Estamos familiarizados com esses termos e também já percebemos que eles não são ideias simples, e sim conceitos sobre os quais os filósofos se debruçam para pensar e refletir. Temas para pensar e refletir. Nesse sentido, a filosofia, como área de conhecimento, possibilita a reflexão acerca dos temas de que trata a estética ou a filosofia da arte. Construir perguntas é um exercício filosófico. Construir perguntas a respeito dos temas que agora discutimos é buscar conhecer ou compreender essa parte da filosofia, a estética. Ou seja, a filosofia, também denominada de filosofia da arte, tem como pretensão compreender o tema da beleza, do belo, ou seja, a ideia do despertar a nossa capacidade de julgar as obras de arte, ou seja, de nos interessarmos pelo campo artístico, o campo cultural, e mostrar a capacidade humana de julgamento do belo. Pois bem, nós temos especificamente na Grécia Antiga uma expressão artística fundamental, que são as tragédias gregas e também as comédias, ok? Vamos ler juntos? É interessante notar que na Grécia Antiga, os cidadãos gregos eram muito criativos e inventivos. Tenha em mente que algumas das contribuições mais importantes tiveram origem entre os gregos. Como você estudou sobre filosofia grega, saberia citar alguns destes elementos que têm origem na antiguidade? São vários. Se fizermos uma observação simples, perceberemos que a nossa sociedade se organiza politicamente com prefeitos, governadores e presidentes. Embora os antigos gregos não utilizassem esses termos para denominar seus líderes políticos, é na Grécia Antiga que a política encontra seu berço. É aos gregos que devemos a nossa organização política. Veja, um elemento fundamental da Grécia Antiga é a organização política democrática. É bem verdade que a democracia grega não dura muito tempo entre os gregos, cerca de 50 anos, e também é bem verdade que a democracia grega tinha a sua configuração, ou seja, era a chamada democracia direta. Então, o próprio cidadão, ele tomava suas próprias decisões. Não havia representantes nesse momento, ok? Nós hoje, por exemplo, para fazermos uma comparação, vivemos numa democracia representativa. Ou seja, nós elegemos os representantes, os chamados políticos, para, em nome do povo, tomarem as decisões. Isso não acontecia na Grécia Antiga. A Grécia Antiga lida com a ideia de democracia direta. Nesse caso, os cidadãos, e aí vem um outro ponto importante, porque nem todos eram considerados cidadãos, homens em Atenas maior de 21 anos, não escravos, não estrangeiros, não crianças, não poderiam ser mulheres. Esses eram considerados os cidadãos. Convenhamos que era um tipo de democracia bastante esquisita para a gente hoje. Isto é, uma democracia que excluía a maioria das pessoas. Mas ainda assim, é um modelo de política que tornou-se uma grande novidade na Grécia Antiga. Quer dizer, a civilização grega, que sempre viveu em torno de aristocracias, viveu em torno de certos ditadores, poderíamos pensar assim, conhecer a democracia, isto é, o poder do povo, demos povo, kratia, poder, governo do povo, isso é fantástico. Então esse é um elemento proveniente da Grécia Antiga, um elemento que, diga-se de passagem, perdura até hoje, óbvio, com todas as suas reconfigurações. Pois bem, vamos ao campo artístico. O teatro também fazia parte da cultura dos gregos. Além de entreter, o teatro grego tinha a finalidade de, olha só, apresentar uma crítica sobre as situações políticas nas quais estavam inseridos.
Um dos críticos que utilizavam o teatro para se manifestar foi o dramaturgo Aristófanes. Ele utilizava-se de sátiras e comédias para criticar diversos aspectos da sociedade e da política ateniense. Aristófanes, ele escreve uma sátira sobre o Sócrates, por exemplo, uma sátira teatral. Os teatros eram construídos ao ar livre. Montanhas e colinas eram utilizadas para a propagação do som, bem como para servirem de assento aos espectadores. Aqui está a foto, a imagem de um típico teatro grego, na Grécia Antiga. Vejam que interessante, né? Nós estamos falando de um teatro ao ar livre, e aqui é uma obra de engenharia e de arquitetura, uma vez que a obra, como nós a vemos, nesse formato, ela foi pensada, configurada, para que todos pudessem escutar os artistas que embaixo faziam as suas apresentações. Vamos pensar e reconhecer que nesse momento nós estamos longe de termos um microfone no qual as pessoas podem falar e as demais escutar. Ou seja, é um mecanismo artístico, porque é um mecanismo arquitetônico e de engenharia que proporcionava aos indivíduos escutarem tudo aquilo que se representava aqui. Pois bem, o nosso texto falou no estilo de teatro proveniente da comédia. Qual que é a ideia da comédia, da sátira? É justamente fazer o público rir, ou seja, apresentar os problemas sociais de uma forma cômica, ou seja, fazer mostrar uma ideia ou um problema de um outro prisma, de um outro panorama, na forma de sátira, o que é muito interessante. Mas nós também temos um outro estilo dentro da Grécia Antiga, que é o estilo teatral da tragédia. Se vocês observarem aqui, grande parte dessas máscaras, elas são máscaras trágicas. Vocês vão perceber que são máscaras um tanto quanto pesadas, porque definitivamente o material delas é bastante pesado. O fato é que um outro estilo de representação é a tragédia grega. E a tragédia grega, ela é um estilo muito interessante dentro da Grécia Antiga. Nós temos a comédia, que faz, ou cujo objetivo é fazer com que as pessoas deem risadas. Qual é o objetivo da tragédia? Você saberia me dizer? O próprio nome já diz. Tragédia representa algo trágico. Nesse sentido, a tragédia grega tinha como objetivo representar a vida trágica das pessoas. Então, como especificidade da tragédia grega, nós temos os escritores trágicos, ok? Sófocles, Ésquilo, Eurípides, são os três grandes escritores dramaturgos da tragédia, que utilizavam-se das histórias mitológicas em que os indivíduos na mitologia geralmente terminavam com a morte, morriam, para mostrar justamente que a vida, ela é trágica também. E pelo trágico, nós aprendemos. Pela tragédia, nós também sabemos dar valor e reconhecer a vida. Porque a vida não é só alegria. A tragédia faz parte da vida tanto quanto as alegrias fazem parte. O que significa dizer que dentro da tragédia grega, nós tínhamos o herói. E qual que é o papel do herói? Sofrer. E o sofrimento do herói era levar as pessoas a sofrerem também, para reconhecerem o sofrimento como parte da existência. Vejam só, as artes, de modo especial, apresentam em si mesmas grande capacidade de estimular a habilidade reflexiva das pessoas. Lembre-se, por exemplo, de quando você escutou determinada música e ela fez você parar e pensar, refletir sobre alguma coisa. Ou quando você vai ao teatro, assiste uma bela representação e pensa sobre algo que viu. Não apenas na Grécia, as peças de teatro eram críticas. Em todos os períodos da história da humanidade,
o teatro foi utilizado como meio para denunciar problemas, criticar situações de opressão ou mesmo para fazer o povo rir ou se emocionar. Com isso, nós refletimos sobre o teatro, especificamente o teatro grego, e a capacidade que os gregos tinham de fazer com que as pessoas refletissem sobre temas extremamente importantes, temas ligados à vida, seja pela comédia, seja pelo trágico, a tragédia. Beleza, galera? Um abraço para vocês e até a próxima aula.